Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está conosco em nosso canal do YouTube, Igreja Batista Memorial de Teresópolis, muito obrigado pela sua participação. E nessa noite queremos que o Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, esta é a nossa oração, o nosso desejo, que você possa ser ricamente abençoado na noite deste domingo, noite que antecede o início, das atividades da nossa nova semana, das questões que temos de resolver, seja no estudo, no trabalho, no médico ou alguma outra atividade. Então, nosso desejo é que você, na noite de hoje, seja ricamente abençoado, preparado, abastecido pelo Senhor para os próximos dias. Meu desejo é que você tenha uma semana ainda melhor do que a que passou. Uma semana especial na presença do Senhor, o nosso Deus. Uma semana em que você possa cantar as maravilhas do Senhor, possa glorificar o Senhor por todas as bênçãos que Ele com certeza vai conceder a você nestes próximos dias. Assim, alegre o seu coração, cante louvores ao Senhor, apresente ao Senhor um cântico novo diariamente. Com toda certeza, o Senhor receberá e multiplicará a alegria no seu coração. A palavra do Senhor, lá no Salmo 96, nos faz um convite e eu quero estender esse convite ao seu coração. Diz assim a palavra de Deus: cantai um cântico novo ao Senhor, cantai ao Senhor, todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, dia após dia proclamai a sua salvação. Anunciai sua glória entre as nações e suas maravilhas entre todos os povos. Que ao longo desta semana você possa cantar alegremente, possa testemunhar as bênçãos do Senhor, possa dizer para as pessoas ao seu redor que o Senhor é bom, que o Senhor é grandioso. Que Deus possa dar a você essa alegria, essa boa disposição, que ao longo deste culto você se sinta motivado a adorar, a bendizer, a cantar um cântico novo ao Senhor, o nosso Deus. Vamos orar? Querido Pai, pedimos a Tua direção para o culto que agora inicia. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, trazendo a Deus alegria, paz, trazendo edificação, trazendo a Deus o alento, o consolo para as nossas almas. Ajuda-nos, ó Deus, a ter em nossos lábios cânticos novos de adoração e de exaltação ao Senhor. Que possamos testemunhar as Tuas maravilhas e que possamos, ó Deus, ser instrumentos Teus para que todas as nações possam louvar, adorar, bendizer o Teu santo nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Você veio exaltar o nome do Senhor? Então dê a Ele um grito de júbilo e um brado de vitória. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória e majestade estão diante dEle. Força e formosura no seu santuário. Aleluia. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Deus venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças de alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória e majestade. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças de alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor.
trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Então celebre uma festa ao Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Senhor. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém. Aleluia, Hosana. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. 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 Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Assim lemos em Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Instituto Nilson Fanini nasceu do ideal do pastor Nilson do Amaral Fanini, em anunciar o Evangelho de Jesus Cristo àqueles que estavam perto e até os confins da terra. Nesta visão, o pastor Fanini transformou o púlpito da primeira Igreja Batista de Niterói numa tribuna, através da qual pôde anunciar o Evangelho em todos os lugares do Brasil e em várias partes do mundo, realizando cruzadas evangelísticas que conduziram, por meio da graça do Senhor Jesus, milhares e milhares de pessoas em nossa terra e em vários outros países até a presença do Senhor Jesus Cristo. O Instituto Nilson Fanini, portanto, nasce à luz deste ideal, com o propósito de anunciar Jesus Cristo a todos os povos e nações, anunciando que Jesus Cristo salva, liberta e cura, levando assim a nova vida aos corações que conhecem o doce Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira, o Instituto Nilson Fanini hoje realiza este trabalho, dá continuidade a esta obra evangelística e missionária, aonde estamos e até os confins da terra. Cumprindo a ordem do Senhor Jesus Cristo de ir até os confins da terra, o Instituto Nilson Fanini tem realizado o trabalho evangelístico e missionário plantando igrejas Reencontro. No estado do Rio de Janeiro, no Brasil, está sendo plantada a primeira igreja evangélica Reencontro na cidade de Macaé, liderada pelo pastor Roberto Rubner, servo de Deus que tem realizado um bonito trabalho naquela cidade. Do outro lado do Atlântico, em solo africano, o Instituto Nilson Fanini está presente em Angola e em Moçambique. Em Angola, o Ministério Reencontro, Instituto Nilson Fanini, está sendo conduzido pelo pastor João Camueli. O pastor Camueli tem realizado trabalho de plantação de igreja na localidade de Namibe, na província de Namibe, ao sul de Angola, onde tem realizado um trabalho de evangelização, de acompanhamento, de treinamento, de liderança. Do outro lado da África, às margens do Índico, temos em Moçambique o pastor Ibu Saudi, que tem realizado o trabalho de plantação de igrejas naquele lugar, no solo africano. Tanto em Angola quanto também em Moçambique, há a parceria com a Igreja Batista Memorial de Teresópolis e outras igrejas e voluntários que têm participado do sustento da obra evangelística e missionária em solo africano.
Também o Instituto Nilson Fanini está presente nos Estados Unidos. Dr. Otto Fanini está plantando em Houston, cidade de Houston, no Texas, a Igreja Evangélica Reencontro, alcançando vidas que precisam do Senhor Jesus na outra América. Em breve, no próximo ano, o Instituto Nilson Fanini estará levando o Ministério Reencontro para o coração da África, na República Democrática do Congo, por intermédio do pastor Pascal, nativo daquele país e que, portanto, retornará no próximo ano para a sua terra, a fim de levar o Evangelho àquele lugar, àquele país. Nosso desejo é o mesmo ideal do Senhor Jesus, de chegar até os confins da terra, levando o Evangelho, levando a mensagem de Cristo Jesus aos corações. Participe conosco, seja um ajudador da obra evangelística e missionária do Instituto Nilson Fanini. Quero compartilhar com você um clamor que vem da África. Lá, o Instituto Nilson Fanini, em parceria com a Igreja Batista Memorial de Teresópolis, está trabalhando em missões, na plantação de igrejas que possam proclamar o Evangelho de Jesus Cristo ao povo africano, em especial em Angola e em Moçambique. E nesses dois países temos desafios que eu quero compartilhar e pedir a sua participação neste momento. Em Angola, precisamos adquirir 2 terrenos, na comunidade de Lucila e de 5 de Abril. Lá, os crentes estão reunidos em casas, em residências, mas há necessidade de que seja adquirido os terrenos, tanto em Lucila como em 5 de Abril. Precisamos também, naquele mesmo país, construir um modesto templo em Tombva. O terreno já está adquirido, mas é necessário um modesto templo para a reunião dos cristãos. O outro desafio vem de Moçambique. Lá, o Instituto Nilson Fanini está plantando o Centro de Acolhimento, um lugar onde a dignidade dos nossos irmãos será restaurada, através de trabalhos sociais, agrícolas e outros que possam, assim, abençoar as vidas que têm muito pouco, quase nada. Ali também já foi adquirido um terreno de 10 mil metros quadrados e precisamos integralizar o pagamento deste terreno. Estamos então lançando a você um alvo de amor, uma oferta missionária, com R$5.000. Com R$5.000 podemos abençoar e resolver todas essas questões. A compra dos terrenos, a integralização e a construção do pequeno templo em Tombva. Ali naquele país também nós temos 2 pastores, em Moçambique, 2 pastores que precisam cursar o seminário. São pastores leigos que precisam ser capacitados para a obra do Senhor. Eu quero então pedir a sua ajuda, a sua oferta de amor, a sua oferta missionária. Precisamos alcançar o alvo de R$5.000 para que possamos abençoar a África, o povo africano, com a mensagem do Evangelho. Em sua tela estão o banco, a conta, a agência e o CNPJ de nossa igreja. Também está o número do nosso WhatsApp Business, pelo qual você vai enviar o seu comprovante de depósito ou de transferência para que possamos imediatamente enviar essa oferta para o campo missionário. Abençoe a África, atenda o clamor que vem da África. Deus quer e está abençoando os nossos irmãos africanos, mas eu conto com você, com essa oferta de amor. Deus o abençoe. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Nada encontro.
preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha em nosso canal do YouTube, Igreja Batista Memorial de Teresópolis, queremos comunicar a você que a liderança, a diretoria de nossa igreja reunida deliberou pelo retorno às atividades presenciais de nossa igreja a partir do domingo, dia 6 de setembro, num primeiro momento apenas pela manhã. Dia 6 de setembro, então, pela manhã, retornaremos às atividades presenciais de nossa igreja, guardando todos os cuidados e todos os protocolos de segurança que serão devidamente anunciados, devidamente explicados para todos os membros da igreja, como a higienização, o uso de máscara, verificação da temperatura do corpo, enfim, várias outras orientações que serão dadas oportunamente para os irmãos. Queremos, entretanto, deixar claro que as transmissões continuarão nos mesmos dias e nos mesmos horários. Às quartas-feiras, às 19h30, aos domingos, às 10h30 e também aos domingos, às 19h. Continuaremos, então, com a transmissão dos nossos cultos neste formato, num primeiro momento, e posteriormente nos formatos que forem definidos pela igreja na continuidade deste processo de reabertura. Sabemos que este ainda é um momento delicado, ainda é um momento difícil, entretanto, entendemos ser o momento de reiniciar gradativamente as nossas atividades. Então, queremos desde já
aproveitar e, a partir deste domingo, dizer a você que a partir do dia 6 de setembro estaremos retornando nas atividades presenciais no culto da manhã apenas. E, posteriormente, vamos então retornando e os irmãos serão informados de todo esse processo, de todas as exigências e de todos os cuidados que serão tomados. Que o Senhor Deus possa nos abençoar, nos conduzir e nos dar assim a direção em tudo aquilo que nós ainda vamos fazer. Que Deus o abençoe. Amém. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador, sobre a cruz morreste para me salvar, tudo padeceste para me livrar. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador, sempre em ti confio, grande é teu poder, dos inimigos podes bem vencer, salvo e bem seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo teu amor. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Quando me cercar o mal, ao rugir o temporal, em Jesus vou confiar, pois jamais irá falhar o segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, pois jamais irá falhar. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, perto e pronto para salvar quem somente confiar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, pois jamais irá falhar. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Quero chamar a sua atenção para o texto da Palavra de Deus que está em Apocalipse capítulo 16, a execução do juízo de Deus, a execução do juízo de Deus. Apocalipse capítulo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos:
Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então o primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e apareceram feridas malignas nos homens que levavam o sinal da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou sua taça no mar, que se transformou em sangue, como de um morto, e todo ser vivente que estava no mar morreu. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu, que és e que eras o santo, porque julgaste estas coisas. Pois derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes tens dado sangue para beber. Eles o merecem. E ouvi uma voz do altar que dizia: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus juízos são de fato verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. Os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para glorificá-lo. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e de tanta agonia os homens mordiam a própria língua. Por causa de sua agonia e de suas feridas, blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros semelhantes a rãs. Esses espíritos são de demônios que operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis de todo mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Eles os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do santuário saiu uma alta voz vinda do trono que dizia: Está feito. Houve relâmpagos, estrondos e trovões. Houve também um grande terremoto, tão forte como nunca havia ocorrido desde que o homem existe na terra. A grande cidade partiu-se em 3, e as cidades das nações caíram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes desapareceram. E do céu caiu sobre os homens um pesado granizo. As pedras pesavam quase 1 talento, e os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga de granizo, pois sua praga era destruidora. Querido, quando fechamos na última semana, na última quarta-feira, o capítulo 15, nós falamos da alegria, da exaltação, do momento grandioso que o povo de Deus estava passando na presença do Senhor, assistindo o último lance, o último momento do juízo, da execução do juízo de Deus. Agora, no capítulo 16, o juízo está sendo realizado. Agora não há mais volta, agora não há mais o que se fazer. No capítulo 15, o capítulo 15 começa com uma expressão: vi um sinal admirável e grande, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nelas havia a ira de Deus, nelas a ira de Deus se consuma. No final, no verso 17 deste capítulo 16, diz assim: o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do santuário saiu uma alta voz vinda do trono que dizia: está feito, concluído. Isso nos lembra a afirmação do Senhor Jesus na cruz: está consumado, está feito, o que tinha de ser feito foi feito. E agora o Senhor está fazendo aquilo que Ele tem de fazer, aquilo que Ele vai consumar, que não vai ficar pela metade, que Ele vai efetivamente realizar.
Vemos então, no capítulo 16, a execução, portanto, da ira do Senhor, do juízo de Deus, do julgamento do Senhor, o nosso Deus. Quando olhamos para esse texto, nós encontramos, portanto, alguns destaques que são necessários nessa hora e que precisam, portanto, ser apresentados para o seu coração nesta noite. Logo no verso 1, João diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O juízo de Deus sendo realizado. Deus tem, portanto, a autoridade de realizar o seu juízo. Pode parecer que Deus está sendo cruel, Deus está sendo exagerado, que Deus está indo longe demais, que Deus está sendo severo demais. No entanto, quando olhamos as páginas da Bíblia, nós vemos o Senhor Deus, antes de executar o seu juízo, antes de chegar até o transbordar da sua ira, Deus foi falando aos corações e chamando os corações ao arrependimento. Deus nunca executou a sua ira sem antes manifestar o perdão, oferecer o perdão e sem dar a oportunidade para o arrependimento. Um bom exemplo disso é a cidade de Nínive. A palavra de Deus diz que Deus chegou um momento em que ele olhou para a cidade de Nínive e disse: olha, essa cidade é muito perversa, cruel e ela merece ser completamente destruída. O juízo de Deus foi claro em relação a Nínive. Entretanto, o que Deus faz? Deus manda Jonas ir a Nínive pregar. E a mensagem que Deus coloca no coração de Jonas é uma mensagem clara, direta, objetiva e sem meias palavras. Essa cidade será destruída em alguns dias, essa cidade vai ser completamente devastada pela ira de Deus. Esta foi a mensagem, este foi o recado: Deus vai destruir a cidade de Nínive em poucos dias. E o que aconteceu? Toda aquela cidade se arrependeu e Deus não destruiu a cidade em função do arrependimento experimentado. Assim Deus fez ao longo de toda a história, assim Deus fez nas páginas até agora do Apocalipse, dizendo do seu juízo, mas oferecendo antes a sua misericórdia e a oportunidade para o arrependimento. Mas isso não acontece. O juízo de Deus, então, está sendo executado não por mera maldade de Deus, não porque Deus seja mau ou severo, mas como resposta ao coração endurecido, que mesmo sabendo para onde a vida estava caminhando, recusou-se voltar para a presença do Senhor. Então, os anjos são enviados e cada um deles leva consigo uma taça, e essa taça representa passos que vão chegando ao final do julgamento e da execução do juízo de Deus. O texto diz que o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Apareceram feridas malignas sobre os homens que tinham o sinal da besta, que adoravam a sua imagem. Queridos, são feridas grandiosas pelo corpo, dolorosas, malignas, que vão surgir nos corpos daqueles que adoraram e que se deixaram marcar pela besta e adoraram a sua imagem. Muitas doenças têm surgido, outras têm retornado. Feridas dolorosas vão surgir, é o que diz aqui a ação do primeiro anjo. O segundo anjo derrama sua taça no mar, que se transformou em sangue. Sangue aqui concorda com o texto quando fala como de um morto, é sinal de morte, o mar morrendo, uma poluição ao extremo, matando toda a vida marinha. Você já imaginou o mar completamente poluído, completamente destruído? Temos visto momentos em que as nossas praias, nosso litoral são tomados por detritos e por uma forte poluição. É o que vai acontecer de uma forma extrema. Todo o mar sendo destruído, todo ser vivente que estava no mar morrendo. O terceiro anjo derrama a sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se transformam em sangue também.
uma remissão lá a uma das pragas do Egito, mas agora numa proporção global. Especialistas deixam claro que a nossa água está acabando, a água potável. Alguns já chegam a apostar que a terceira guerra, uma suposta terceira guerra mundial, poderia ser causada pela necessidade da água, em busca de água, a água sendo tornada imprópria para se beber. E aqui o anjo das águas diz: o Senhor está fazendo isso de uma forma justa, porque Deus julgou, e Deus julgou com justiça. Não julgou de uma forma injusta ou ímpia, mas julgou com justiça. E ele diz mais: derramaram o sangue dos santos e de profetas, e agora o Senhor está dando a eles água com sangue para beberem, porque merecem, porque não se arrependeram diante do Senhor. E aí nós vemos uma voz do altar que dizia: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus juízos são de fato verdadeiros e justos. Lembra das vozes que saíam do altar quando o Senhor então fala que são as almas dos santos de Deus, os pedidos dos santos de Deus? Eles pediram, no primeiro momento: Senhor, até quando eles continuarão? Até quando essa impiedade permanecerá? E agora eles estão dizendo: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus juízos são de fato verdadeiros e justos. Muitas vezes achamos que Deus está demorando na execução da sua vontade, do seu juízo. Muitas vezes achamos que Deus está demorando em fazer justiça, em agir em nossa vida. Deus tem um momento certo, e quando Ele se manifesta, é quando Ele realiza o seu querer sobre a nossa vida, ainda que ao olharmos para o nosso relógio possamos achar que está demorando, mas quando isso acontece, nós podemos dizer, como essa voz que sai do altar, representando assim os justos de Deus, os mártires de Deus: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus juízos são de fato verdadeiros e justos. Deus sempre age com justiça e com verdade. O quarto anjo entra em cena e ele derrama sua taça sobre o sol. Com isso, os homens são queimados com fogo, os homens são queimados com grande calor. O aquecimento global torna-se aqui uma grande realidade. O aquecimento ou o superaquecimento global causa nos homens verdadeiras queimaduras, câncer de pele e doenças que destroem a própria pele dos homens. E ao invés de buscarem ao Senhor, o que eles fazem? Blasfemam contra o nome do Senhor. Blasfemam contra o nome de Deus. Assim, blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para glorificar. O coração endurecido. O quinto anjo derrama a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino se fez tenebroso. Mais uma vez é enfatizado aqui o poder do Senhor e o controle do Senhor sobre todas as coisas. Você lembra que no capítulo 13, o dragão deu o seu trono para a besta, para o anticristo? Pois bem, ele deu aquilo que não era nem dele, porque ele não tinha nem poder para isso. E agora Deus mostra isso com clareza, porque ele derrama a taça sobre o trono da besta. Então, mostrando que o trono da besta é, sem dúvida alguma, uma falsidade diante do poder absoluto do Senhor. E o que acontece? O seu reino se faz tenebroso, as sombras tomam o reino da besta, o Senhor julgando, o juízo de Deus alcançando, portanto, a besta e o seu poderio. E diz assim, que de tanta agonia os homens mordiam a própria língua por causa de sua agonia e de suas feridas. Esses homens que ajudaram a construir este reino da besta com a sua adoração, mesmo sabendo que estavam adorando demônios, que ajudaram a construção do reino e do estabelecimento do trono da besta, eles percebem, portanto, que o trono da besta não é páreo para a mão e o poder de Deus. Eles percebem também que a besta não tem poder para deter o julgamento do Senhor e, portanto, voltar a iluminar com as luzes falsas o seu reino.
e também não tem poder para tirar a dor dos homens que estavam sofrendo com as úlceras, com as feridas, com as queimaduras que estavam sofrendo. Lembra que no início, lá no capítulo 13, né, a besta fazia milagres, né? A sua imagem chegou a falar. Pois é, mas agora o seu poder não existe mais. É revelado que é uma farsa e que diante do Senhor todo o seu poder se dissipa diante da autoridade do Senhor. Ainda assim, os homens blasfemam, diz o verso 11, por causa da sua agonia e de suas feridas blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram pela segunda vez. O sexto anjo, então, derrama a sua taça sobre o rio Eufrates, o grande rio Eufrates. A água do rio seca para abrir caminho para os reis do Oriente, para que pudessem então se reunir e guerrear contra o Senhor. O rio Eufrates é a marca divisória clássica do Velho Testamento que separa o povo de Deus dos seus principais inimigos, Assíria e Babilônia. A ideia do secar o rio é para realmente permitir a passagem, Deus dando autorização para que os exércitos do Oriente viessem e guerreassem contra o povo de Deus. Quem serão esses reis do Oriente? Que exército será este do Oriente? Lembra, no capítulo 9, um exército de 200 milhões de soldados preparados para a guerra e sob a direção das ordens do inimigo de nossas almas. Quem serão esses reis do Oriente? E aí, queridos, não apenas isso, mas da boca do dragão, da besta e do falso profeta, numa tentativa inútil e final de se opor ao plano de Deus, saem 3 espíritos impuros semelhantes a rãs. E estes espíritos, então, são de demônios, operam sinais, vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los, então, para guerrear contra o Senhor, na ilusão, espalhando a ilusão de que eles podem juntos derrotar o poder do Senhor, o poder de Deus. Queridos, ao longo dos séculos, o inimigo de nossas almas tem enviado demônios enganadores para os reis e para os governantes. Muitos governantes, ainda hoje, inclusive em nosso país, buscam poderes, buscam forças malignas para se manterem no poder, para exercerem a sua autoridade, para guiarem as suas decisões. Aqui está essa comprovação: espíritos malignos enviados para que pudessem enganar os reis da terra, iludindo-os de que, mesmo estando contra Deus, estavam seguros, quando na realidade não estavam. Eles são reunidos para o dia do Deus Todo-Poderoso, a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, o último dos conflitos, o conflito final. Neste momento o texto faz uma parada e há um lembrete do Senhor para o seu povo, para os seus filhos que estão neste contexto, que estão no meio de toda esta situação, no meio de toda esta crise. O Senhor, então, manda um recado para os seus filhos. Ele diz assim: eu venho como ladrão, bem-aventurado, feliz é aquele que está alerta e tem consigo suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua nudez. A ideia que o Senhor está aqui é lembrando, primeiro, que ele vem de surpresa. E ele lembra que os seus filhos, seus servos, mesmo diante de todo esse caos, de toda essa confusão, seus filhos precisam estar com seus olhos voltados para o Senhor. Não podemos perder de vista o Senhor. As coisas podem estar acontecendo ao nosso redor. O mundo pode estar se despedaçando ao nosso redor. Nossos olhos precisam estar voltados para o Senhor que diz: eu estou vindo, né? Eu virei com certeza e virei como ladrão. De repente, mas vocês que me conhecem, vocês que são meus, vocês precisam estar atentos e vestidos, preparados, prontos, né? É aquela visão que já comentei aqui em outro momento. É a visão do soldado que está de serviço. Então ele não pode estar
vendo televisão, lendo revista, sem uniforme, distraído. Não, ele precisa estar arrumado, pronto, preparado, atento para a qualquer momento a chegada do Senhor, a qualquer momento a vinda do Senhor. E a partir daí, o texto volta aos reis que ouviram a mensagem enganosa e mentirosa dos demônios enviados pela trindade satânica, de que eles poderiam sim derrotar o Senhor, poderiam sim derrotar Deus e o seu Cristo. E então eles se reúnem no lugar, segundo o texto, que em hebraico se chama Armagedon. A antiga Megido, o Vale de Jezreel, ou Esdraelon, no norte da Palestina. É um lugar físico, um lugar real, um lugar existente, e é o lugar apontado pela palavra de Deus como lugar onde esse grande confronto acontecerá. É um lugar emblemático porque várias cenas bíblicas aconteceram neste lugar. O rei Josias, por exemplo, morreu nesse lugar. Saul, Jonatas morreram nesse lugar também, por exemplo. Gideão venceu os midianitas neste lugar. Débora venceu Sísera nesse lugar também. Outros acontecimentos marcantes ali acontecem. E ali é o lugar apontado pela palavra, onde essa batalha final, o último dos confrontos, a reunião dos reis das nações contra o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ali acontecerá. Só que há um detalhe, e nós vamos ver isso na continuidade. Por uma única palavra, por um único assopro, não há ali uma briga sangrenta, não há ali uma briga, uma guerra de meses, anos longos, enfim, não, nada disso. Deus não vai, como se tivesse uma queda de braço, com o braço lá no finalzinho, quase tocando a mesa para depois reunir forças e então reagir, como às vezes nós imaginamos que Deus está lutando e o diabo de igual para igual. Não, a palavra de Deus diz que por um único assopro, todos serão derrotados. Não há páreo para o poder e a autoridade do Senhor. E aí, então, o sétimo anjo derrama a sua taça no ar, e do santuário sai uma voz, sai a voz do Senhor: está feito, está consumado, o juízo está realizado. E aí, a partir do verso 18, relâmpagos, estrondos, trovões, terremotos, a terra sofre e a terra começa a se despedaçar. A grande cidade partiu-se em três. E a ideia aqui de partir-se em três é realmente estar quebrada mesmo, Partir em três, a ideia, o entendimento aqui é de uma destruição plena. As cidades que se uniram contra o Senhor são destruídas. E Deus lembra da grande Babilônia e dá à grande Babilônia o seu destino final: beber o cálice do vinho do furor da ira do Senhor. As ilhas desaparecem, os montes desaparecem, o céu caiu sobre os homens. Pesados granizos, pedras que pesavam quase 1 talento, 30 quilos. E os homens aí, mais uma vez, pela terceira vez, blasfemaram contra Deus por causa da praga de granizo, pois sua praga era destruidora. Ao invés de se arrependerem, aqueles homens marcados pela besta, com o sinal da besta e o nome da besta, ainda assim não adoraram, ainda assim não buscaram, não se arrependeram. Ao contrário, blasfemaram contra o Senhor, porque não eram, na verdade, do Senhor. Queridos, quando olhamos para esse texto, nós vemos a execução do juízo de Deus. Nós vemos o Senhor realizando o seu juízo de uma forma grandiosa, de uma forma inevitável, de uma forma extraordinária, de uma forma final. Kate Mack, uma cosmóloga, escreveu o livro O Fim de Tudo. O Fim de Tudo. E ela, ao escrever esse livro recentemente, ela se diz muito tranquila e se sente à vontade para dizer que, como cosmóloga, como pesquisadora, como cientista, ela sabe que o universo vai acabar. Ela sabe que o universo vai acabar, o universo caminha para a sua destruição, mas ela diz assim: eu me sinto livre, eu me sinto bem, saber que tudo vai acabar um dia e ponto final.
ela não está errada. Como cientista, como cosmóloga, ela não está errada. O universo vai acabar sim, e a palavra do Senhor está nos dizendo isso, só que ela só sabe uma parte da história. Ela só sabe uma parte da história, que quem vai levar esse universo ao seu fim é o próprio Senhor. Mas não um fim de tudo e ponto final. Não, levará todo o universo ao encontro com Ele, para o julgamento final, para que a partir dali um novo começo possa ter, um novo céu e a nova terra, para aqueles que estão com o Senhor. O lago de fogo e enxofre que arde para todo sempre, para o diabo e seus anjos, e aqueles que, ao invés de darem graças ao Senhor, blasfemaram contra Deus, blasfemaram contra o Senhor. Diante de um quadro como esse, nosso coração deve se alegrar, como no capítulo 15, quando a igreja, o povo de Deus, estava reunido na presença do Senhor com alegria e satisfação por saber da vitória final de Deus, o Deus Todo-Poderoso. O que temos de fazer, portanto, é guardar em nosso coração a firme certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, estar atentos para que possamos estar preparados para o momento da volta do Senhor. Jesus disse: venho como o ladrão. Ele dá a certeza: eu venho. E venho como ladrão, isso é, repentinamente. Bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Um chamado, portanto, à santificação, um chamado à santidade. Sua vida está nas mãos do Senhor, sua vida está na presença de Deus. Você já entregou o seu coração nas mãos do Senhor? Já recebeu o sinal de Deus sobre a sua vida? A palavra do Senhor diz que dias muito sombrios virão, dias da execução do juízo de Deus, mas diz que aqueles que estiverem com Ele nestes dias, mesmo vendo ao redor o mundo se despedaçando, basta ficar olhando para o Senhor, basta ter a sua atenção firmada no Senhor, porque Ele está vindo. É a certeza que o Senhor está vindo, a certeza da volta do Senhor. Quando abrimos jornais, olhamos os noticiários, a internet, tanta coisa acontecendo, isso não deve nos assustar. Alegrar-se o nosso coração. O Senhor que prometeu vir está vindo, e isso deve nos alegrar, dar segurança ao nosso coração. E nessa noite eu quero convidar você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus a fazê-lo agora, recebendo do Senhor esta firme segurança, essa firme garantia de que, sendo hoje, amanhã ou depois, ou seja, quando o Senhor vier como ladrão, subitamente, você seja encontrado na presença do Senhor, firmado, seguro para a convocação que o Senhor fará para a sua presença eterna de todos aqueles que andaram e amaram o Senhor, ao contrário daqueles que seguiram os demônios e blasfemaram contra Deus. Você possa entregar a sua vida nas mãos do Senhor nesta noite. Eu quero orar por você. Querido Pai, neste momento, queremos agradecer porque a Tua palavra já nos antecipa dizendo: está feito, está consumado, está concluída a obra. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor começou a boa obra e o Senhor a terminará. Ó Deus, obrigado porque todo o poder do inimigo de nossas almas, estruturado, estabelecido nesta terra, enfronhado nos governos deste mundo, não são páreo para o Teu poder e não poderão evitar a atuação do Teu juízo. Louvamos o Teu nome por isso. Estamos seguros no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ficarmos atentos, alertas, preparados, prontos para aquele grande dia. Que o Senhor possa nos envolver com a Tua mão, nos guardar, preservar, nos ajudar a manter a nossa fé, a sermos perseverantes até o final. E que dessa maneira, ó Deus, naquele grande dia, possamos ver o Senhor vencendo, possamos assistir com alegria a vitória final do Senhor. Queremos, ó Deus, quero colocar em Tuas mãos aqueles que nesta hora estão abrindo o seu coração, dizendo: Senhor Jesus, entra em minha vida, em meu coração, e seja a partir de agora o meu Senhor, o meu Salvador. Perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova e eterna em Tua presença. Recebe, ó Deus, aqueles que estão orando dessa maneira e entregando a sua vida em Tuas mãos. É a oração que fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.
Chegamos ao final do culto dessa noite. Nosso desejo é que você tenha sido abastecido pelo Senhor, sua alma alimentada e preparada também para esta nova semana que está começando as atividades, o ir e o vir. Que você possa ser abençoado ricamente pelo Senhor. Se você deseja maiores esclarecimentos a respeito da palavra de Deus, se você deseja oração, se você deseja conhecer um pouco mais a respeito do Senhor Jesus, entre em contato conosco pelos nossos endereços eletrônicos, pelo nosso telefone, pelo nosso WhatsApp. Entre em contato conosco, queremos ajudá-lo, queremos abençoar a sua vida. Estão sendo projetados os nossos endereços eletrônicos e o nosso WhatsApp, para que você possa assim apresentar seus pedidos, suas dúvidas, suas necessidades diante do Senhor. Queremos caminhar com você e orar por sua vida. Vamos falar com o nosso Deus, vamos orar ao Senhor. Querido Pai, neste momento, continue falando ao nosso coração na continuidade desta nova semana. Na noite de hoje, nos dê bom descanso. Ao longo da semana, queira conduzir, guiar os nossos passos em Tua presença. Pedimos, ó Deus bondoso, que o Senhor possa guardar aqueles que vão e vêm desta para outras cidades, que o Senhor possa cuidar de cada necessidade, cada preocupação que precisa ser encaminhada, tratada, resolvida, que o Senhor dê a cada um dos Teus filhos a Tua bênção, a Tua direção. Ó Deus, estende a Tua mão sobre cada ovelha deste rebanho, não deixando o diabo tocar em nenhuma das minhas ovelhas, mas protegendo, guardando e preservando. Que o Senhor possa dar a cada uma das minhas ovelhas a firme certeza de que estamos guardados hoje e eternamente pelo Senhor. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, bem como as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém.